Carmo. Aula passada você não veio? Não, treinamento. Ah, tá. Aí já te mandou. Alguém mais não foi chamado? Professor, eu não sei se deu pra ouvir o meu presente, que acho que tinha mais gente com o microfone aberto. É Maria Fernanda. Maria Fernanda. É. Maria Fernanda está aqui com presença. Tá, obrigada. Né? Professor, boa tarde. Leandro Risse, também presente, por favor. Leandro Ricci. Vamos ver aqui, Leandro. Leandro Ricci. Ok. Alguém mais? Pronto. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo a apresentação, pessoal? Sim, professor. Sim, senhor. Beleza, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o outro.
perdido aqui, eu não sei qual cara. Bom, pessoal, vamos começar então? Tá todo mundo ouvindo, né? Sim, professor. Vamos lá. Então, ó, a aula passada a gente tinha feito uma repassada aí sobre as distorções, né, tanto de tensão de corrente, a gente tinha falado um pouco sobre desequilíbrio, diferentes aspectos de configuração de desequilíbrio. Só um pouquinho aqui, ó. Tá dando problema aqui, o pessoal aqui. Acho que o frio tá congelando aqui até a imagem aqui, deu problema ali. Vamos ver só um pouquinho aqui. Aí, Jesus amado, vai começar a dar problema. Agora vai ou não vai? Agora vai. Ó, mau contato. Sabe o que eu vou fazer? Só esse negócio aqui, ó. Assim funciona assim mais fácil. E aí, como é que é? Então, não é academia agora. Percebeu? Pessoal, uns minutinhos, tá? Estou resolvendo aqui o problema aqui. Ai, ai, ai. Aí, parece que nós vamos fazer com esse negócio aqui. Não quer funcionar? Aqui é a resolução. Deixa eu subir. Você tem resolução. Quanto é que é? Alguém sabe aqui?
Tem que me emprestar um HDMI, não vai dar certo. Aqui. Ai, 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 não funciona nenhum nem outro. Coloquei carregar, cara.
Vai, funciona, né? Parece que foi, não foi? Agora tem que ver em qual tela tá. Aquela lá é 3. Então, essa aqui deveria ser a 2. Mas não está saindo. Então, aparece ali. Não funciona. Nada funciona. Ai, ai, ai. Cara, tô aqui mais de meia hora, não vai funcionar esse troço aqui. Agora foi. Isso aqui é engraçado, cara. Então, é isso aqui. 2. Salve! Eu estou perdido aqui. Não consigo identificar. O 1 não está funcionando, eu não sei por quê. Foi no 2. No 2. Agora estou tentando projetar no 2. Ó. Se eu projetar aqui, não vai para o 2. Como é que eu faço? Como que está lá no compartilhamento que você fez? Tá assim, ó. 1, 2 e 3. 1, esse aqui.
13 ali. Então, 2 Então, ali. eles têm que duplicar esse com esse. Como é que eu faço isso? Vou identificar, deixa eu ver qual que é. Hã? Identificar. Então, esse aqui é 1. É 1 e 2. Então, aqui, ó, na setinha aqui, ó. Duplicar 1 e 2. Isso, agora tá certo. Agora você vai mostrar aqui e vai sair aqui. E lá, aí lá você põe para apresentar a tela do PowerPoint. Consegue? É que é difícil esse negócio. Esse HDMI 1, acho que tá frouxo, hein, cara? Não tá. Tem que trocar, eu acho. Porque ele tenta entrar, sabe? Faz aquele negocinho lá que vai e não carrega. É. Perdi aqui meia hora, mas enfim. Pessoal, agora sim, tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo vendo? Beleza? Beleza. Sim, professor. Tá bom. Desculpa, tá? Desculpa a demora aqui, a gente teve uma falha técnica aqui, ó. Tá tranquilo. Sem problema, professor. Bom, então, ó, só fazendo uma lembrança aqui rapidamente da aula passada, a gente tinha falado que as componentes harmônicas, elas podem ser classificadas de duas formas, né? Uma primeira classificação é harmônicas de ordem ímpar, harmônicas de ordem par e harmônicas múltiplos de 3. O que normalmente a gente acha na maioria dos livros, né? Mas quando nós misturamos os harmônicos e o desequilíbrio, nós podemos fazer uma classificação, então, de componentes heteropolares e componentes homopolares, tá? Então, essa definição de componente heteropolar e homopolar seria uma generalização das componentes simétricas de Fortescue, tá? Nós devemos lembrar que o teorema de Fortescue, né, o método de Fortescue, ele originalmente foi definido para fatorialmente, certo? Atenção, fatorialmente, considerando apenas sinais senoidais, né? Sinais senoidais. Então, a partir de lá, vem essa generalização dessas componentes de sequência. Então, quando nós entramos, então, no mundo dos harmônicos, os harmônicos se classificam também, então, por sequência positiva, tá certo? Sequência negativa e sequência zero. Tá? Então, essa componente heteropolar, né? Essa componente heteropolar aqui, então, ela tem duas componentes, positiva e negativa, tá? A homopolar é a componente sequência zero. Então, ó, positiva, então, fundamental, quarta, sétima, décimo, e assim por adiante, né? Ou seja, 3H mais 1. Nós tínhamos falado que, então, a sequência positiva, ela ajuda na transferência de potência útil para a carga. Ou seja, uma quarta, uma sétima harmônica, tá? Ele vai contribuir com a potência útil para a carga. Ou seja, se a gente for falar de um motor de indução, o motor vai ter maior torque se tiver essa sétima harmônica. Já a harmônica negativa, ela age como se fosse um freio no motor de indução, né? E as componentes homopolares, ou a componente sequência zero, elas sempre estão em fase, tá? Elas sempre estão em fase, né? Então, essa é a classificação dos harmônicos. Um outro ponto que nós tínhamos visto na aula passada é o nível de curto-circuito. Por que nós temos distorção na tensão? Simplesmente porque as cargas não lineares, elas podem ser modeladas como fonte de corrente harmônica, como fonte de corrente harmônica, portanto, essa harmônica flui através da impedância. Então, harmônica, através dessa impedância, aqui no ponto de acoplamento comum, então, irá surgir uma tensão não senoidal, né? Em função de quê? Em função da corrente harmônica. Ou seja, veja bem, a fonte, ela está fazendo o papel de fornecer energia na fundamental à carga. A carga recebe essa energia na fundamental, faz um processo interno onde serão criadas, né, originadas correntes harmônicas. Essas correntes harmônicas retornam para a rede e através da impedância de linha, então, nós vamos ter uma tensão que
distorcionada aqui no ponto de acoplamento. Isso nós podemos fazer análise através de Kirchhoff, né? Então, a tensão na fonte é igual a quem? A essa queda de tensão mais a tensão do PAC. Não? Isolando a tensão do PAC, então, é a tensão da fonte menos a queda de tensão aqui na impedância. Essa queda de tensão aqui, nesta impedância, é igual a impedância vezes quem? A corrente total. Então, ó, impedância vezes a corrente total, fundamental mais harmônica. Então, nós vemos claramente, então, que aqui esta corrente harmônica irá originar uma tensão harmônica no ponto de acoplamento, né? Portanto, então, temos o efeito das cargas não lineares no sistema elétrico para quê? Para distorcionar a... É sempre bom lembrar que isso é válido quando nós temos fontes lineares, né? As fontes não lineares, tipo, por exemplo, sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, carro elétrico, baterias, tudo que envolve um processo de conversão, de chaveamento, de conversão, em geral, estas fontes são consideradas fontes não lineares. O que pode ser que estas fontes, então, gerem tensões harmônicas. Claro, em menor proporção, mas geram tensões harmônicas. Tá? Então, esse é um outro aspecto que a gente precisa distinguir. Então, aqui nesta análise, aqui nesse cenário que nós estamos analisando aqui, nós estamos considerando que a fonte é uma fonte linear. Portanto, ela só irá gerar tensão na fundamental. Beleza? Se nós formos adicionar aqui sistemas fotovoltaicos outros, teríamos que adicionar uma tensão harmônica que vem do processo da conversão de energia que tem ali, tá bom? Depois nós vamos analisar isso. Então, aí, isso daqui, então, nos leva, né, a que essa corrente harmônica, então, ela se propaga através da rede e vai distorcionando a forma de... né? Depois nós vimos também a característica do sistema. Como é que o sistema elétrico responde a esse fluxo harmônico que está vindo da carga, né? Então, o próprio sistema, muitas vezes, ele age como se fosse um amortecimento em função das cargas resistivas e em função das cargas indutivas, né? Então, muitas das harmônicas que estão circulando ali são atenuadas pela própria rede, né? Através das cargas. Mas, quando nós temos elementos que armazenam energia dentro da rede, não é? Por exemplo, igual bancos capacitivos, nós temos aí um fenômeno que chama de ressonância harmônica. Essa ressonância pode ser paralela, ela é dita paralela, ressonância, quando a impedância para aquele fluxo de corrente, né, é ativada através de uma fonte de corrente. Não, ou seja, a impedância é alta. É uma impedância alta para o fluxo. Então, como a impedância é alta, o harmônico que for por ali, ele não vai conseguir ir por aquela harmônica, por aquela impedância. Ela vai por onde? Provavelmente pelo caminho mais fácil, que vai ser quem? O capacitor. Por isso que chama ressonância paralela. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver de novo. A ressonância séria e contrária, né? Uma baixa impedância com fluxo, né, de corrente harmônica sendo ativada por uma fonte de tensão. Com esses dois casos, nós, né, estudamos, nós analisamos né, na aula passada. Agora vamos detalhar um pouco mais. E a frequência de ressonância, tá certo? Normalmente você pode calcular através dessa forma, né? Através dos hertz ou através dos radianos por segundo. Né? Então, por definição, essa frequência de ressonância é igual, então, 1 dividido pela raiz do valor do indutor e do capacitor. Então, depende muito do valor do indutor e do capacitor envolvido ali para poder ter essa ressonância. Tá? É claro que o capacitor é do banco capacitivo, o L é a impedância indutiva que está envolvida nessa ressonância séria ou paralela. Tá? Bom, então, não, isso foi o que nós fizemos na aula passada, né? Então, dando sequência aqui, né, na aula de hoje, então, isso necessariamente nos leva ao quê? Nos leva à seguinte análise. A propagação
das harmônicas na rede elétrica. Aqui um exemplo bastante simples, tá? Para ilustrar como é que se dá essa propagação das harmônicas. Então, nós temos aqui a fonte, temos a impedância de linha aqui, e no ponto de acoplamento comum, veja bem, temos 3 cargas, sendo que uma dessas cargas é uma carga não linear, que pode ser aquela tipo fonte de corrente harmônica, fonte de tensão harmônica que nós vimos lá anteriormente, né? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Veja bem. Então, temos 2 cargas não lineares, temos a tensão da rede, ela é senoidal, veja bem a tensão da rede. Essa carga não linear, ela se comporta como uma fonte de corrente, portanto, gera correntes harmônicas. Então, a forma de onda de corrente dessa carga tem esse formato aí, que é típico de uma carga tipo fonte de tensão harmônica, ou seja, com um filtro capacitivo do lado CC. Então, esta harmônica, essas correntes harmônicas que esta carga gera, eles vão fluir em direção aonde? Eles vão procurar a menor impedância aqui para poder circular. Se esta carga tiver uma impedância, uma menor impedância naquela harmônica que essa carga gerou, então necessariamente essa corrente vai circular por onde? Por aqui. Similar aqui e similar com a impedância D. Então, por onde tiver caminho mais fácil, a harmônica determinada irá fluir por lá. Então, a isso nós chamamos propagação de harmônica. Portanto, essas harmônicas que estão sendo geradas pela carga não linear, eles têm esses 3 caminhos aqui. Esse caminho aqui, esse caminho e esse caminho. Né? Como essa carga não linear vai produzir terceira, quinta, sétima, tarará, tarará, até onde, né, a gente considerar. Então, uma determinada harmônica vai ir num sentido, numa outra, em outro sentido, e assim sucessivamente. Tá? E aí nós vamos observar, ó, que mesmo sendo uma carga linear alimentada com uma fonte de tensão senoidal, veja bem que isso daqui não é uma senoide perfeita. Parece uma forma triangular. Quem que está distorcionando a corrente dessa carga não linear? Quem que está influenciando? Obviamente, esta carga aqui. Tá? Essa carga. Porque essa carga aqui circula aqui, contaminou aqui a tensão no ponto de acoplamento comum. Essa tensão distorcida está sendo alimentada agora para essa carga. Portanto, então, aqui do lado do ponto de acoplamento comum, nós vamos ver, ó, uma forma de onda de tensão e corrente nesse formato aí. Tá? Uma forma de onda da tensão, veja bem, completamente distorcionada. A corrente, ela é distorcionada e está fora de fase no ponto de acoplamento. Então, isso significa que a harmônica, ela está se propagando pela, né? Está se propagando. Então, é isso que nós precisamos analisar. Então, se esta tensão, nesse ponto de acoplamento comum, já é distorcionada, a gente pode assumir agora, por exemplo, que aqui tem um banco capacitivo. Aí vem o problema. Se no ponto de acoplamento comum nós temos um banco capacitivo, aí, obviamente, nós vamos estar excitando provavelmente uma ressonância paralela. Originada por quem? Originada por esse camarada aqui. Certo? E isso merece análise, tá? Isso daí. Então, vamos analisar agora. Como é que se analisa? Como é que a gente chega naquela fórmula para saber qual é a frequência de ressonância? Vamos lembrar circuitos elétricos, vamos analisar esse circuito simples. Ó. Um circuito linear, composto por uma resistência, indutância e uma capacitância. Vamos analisar o que acontece com a tensão e a corrente nesse circuito aqui. Então, primeiramente, vamos lembrar a definição de reatância indutiva, né? Vamos lembrar a reatância capacitiva, e vamos lembrar que, dependendo do comportamento da reatância indutiva e capacitiva, aquele circuito irá ter uma característica. Essa característica pode ser indutiva ou capacitiva. Depende de quem? Depende dos valores das reatâncias de cada um. Beleza? Então, aqui nós já podemos ver, ó, a reatância indutiva, ela é diretamente proporcional a quem? A frequência. A reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência. Tá? Em hertz ou radianos por segundo, dependendo, né, de como nós vamos analisar. E é bom lembrar, então, que se a reatância indutiva for maior, o circuito é dito. Tá?
Se for o contrário, o circuito é dito capacitor. Né? Então, a reatância total desse circuito, então, ó, como é que se define? A reatância total do circuito é a reatância indutiva mais a reatância capacitiva. Certo? Só que aqui vai ser reatância indutiva menos reatância capacitiva, por quê? Porque isso é a parte imaginária real, positivo, J, né? Lembra? JXL. Isso daqui vai dar menos JX. Por isso que vem, então, que a reatância total é a reatância indutiva menos a reatância capacitiva. Beleza? Se for indutivo, né? Se for capacitivo, a reatância capacitiva menos a reatância. Beleza? Então, ó, isso é apenas, né, uma lembrança lá de circuitos elétricos. A impedância total, então, envolve quem? A parte real e a parte imaginária do equivalente disso daqui. Tá? Então, essa é a impedância. Bom, tendo, então, aqui essas definições, tá, de impedância, reatância indutiva, o que nós podemos analisar a reatância indutiva e a capacitiva? Em função de quem? Em função da frequência. O que acontece aqui se eu pego essa reatância indutiva e essa reatância capacitiva, eu vou adicionando as componentes harmônicas, fundamental, terceira, quinta, sétima, e eu vou observar a evolução desta reatância em função da frequência. Né? Portanto, então, ó, a reatância, então, no eixo aqui Y e a frequência no eixo X. E vamos plotar. Como a frequência é diretamente proporcional à reatância indutiva, então nós vamos ter uma reta. Vai crescer, então, conforme a ordem harmônica que nós vamos ter. Tá? Agora, na reatância capacitiva, o que nós vamos ter? Então, isso significa reatância indutiva diretamente proporcional à frequência. Já no caso da reatância capacitiva, ela é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, né, o que nós vamos ter? Uma forma de, né, desse, ou seja, para a fundamental, veja bem que a reatância, ela tende a, quer dizer, quando a frequência é zero, a reatância tende a infinito. É porque 1 dividido por zero vai dar infinito. Conforme eu vou aumentando, então, aquela reatância vai diminuir. Tá? Beleza? Então, o que significa a frequência de ressonância? De onde que sai a frequência de ressonância? A frequência de ressonância é quando um cancela o outro. Quando a reatância indutiva é exatamente igual à reatância capacitiva. Essa é a nossa frequência de ressonância. Tá? Significa que, então, para aquela frequência vai se cancelar aquela determinada harmonia. Né? Então, é inversamente proporcional. Tá? Então, a ressonância série ocorre quando a reatância indutiva e capacitiva, né? Acontece isso quando as duas curvas se cruzam. Né? Assim, a frequência de ressonância pode ser calculada através, então, daquela duas curvas. Tá? Então, aqui, ó, significa que nesse ponto, a reatância indutiva e capacitiva é igual. Portanto, essa é a nossa frequência de ressonância. Tá? Portanto, então, aí vem, ó, para o lado, para esse lado aqui, vamos ter, né, o comportamento indutivo e, por outro lado, temos o comportamento capacitivo. Então, eu vou analisar esse comportamento. Então, ó, quando as reatâncias são iguais, eu obtenho a reatância, a frequência de ressonância. Se ela tiver um pouquinho mais para o lado, olhando para a tela, né, para o lado direito, o circuito se comporta como sendo indutivo, mas para o lado esquerdo, aí o circuito se comporta como sendo capacitivo. Portanto, se as reatâncias nesse ponto são iguais, né, fazendo uso das duas, veja bem, ó, frequência, nós vamos isolar ali, portanto, a frequência de ressonância vai dar aquela fórmula famosa que nós já vimos. Tá? Então, esta é a frequência de ressonância. Então, tranquilamente, em um sistema, nós podemos saber qual é a frequência de ressonância, se tivermos a impedância do trafo, ou o nível de curto-circuito ali, né, a impedância equivalente, e a reatância do capacitor. Então, nós conseguimos calcular essa frequência de ressonância. Tá? No caso da ressonância paralela, nós podemos fazer uso deste circuito aqui, os três bipolos, né, estão em paralelo,
E o nosso objetivo, obviamente, também é obter, né, uma expressão para cada frequência harmônica que nós formos analisar. No caso do paralelo, para facilitar a vida, ao invés de trabalhar com reatâncias, nós vamos trabalhar com susceptância. Susceptância indutiva, susceptância capacitiva. Lembrando que a susceptância é o inverso da reatância indutiva e o inverso da reatância capacitiva. Como está em paralelo, para nós vai ficar mais fácil. Isso é uma adoção que a gente faz. Da mesma forma, a resistência a gente passa para a condutância, né? Portanto, então, nós temos aqui, ao invés de analisar a impedância, agora nós vamos analisar a admitância. E veja bem que a admitância também tem uma parte real e uma parte imaginária. Isso daqui é um módulo, né? O módulo dela. Portanto, a admitância total, ela, de novo, está em função de quem? Dos valores do indutor e do capacitor. Então, nós iremos ter um comportamento indutivo, capacitivo, para essa ressonância. Beleza? Portanto, então, nós vamos analisar essa corrente. A ressonância, então, ocorre de novo quando as duas, né, se cancelam. Ou seja, quando a parte imaginária da admitância resulta zero. E é isso que nós vamos analisar, né? Portanto, de novo, dá para verificar desse circuito que, comparando isso daí, ó, a frequência de ressonância dá exatamente igual ao caso anterior. Então, essa frequência de ressonância, ela é válida tanto para a ressonância série quanto para a ressonância paralela. Beleza? Então, vamos ver agora a evolução dessa susceptância indutiva e essa susceptância capacitiva. A susceptância indutiva, ela tem esse comportamento, ele é inversamente proporcional à frequência, portanto, tem um comportamento desse tipo. Beleza? Ele vai crescendo, né, quanto maior a ordem harmônica, ele vai tender a zero, tá? Aquela susceptância indutiva. Já a susceptância capacitiva, ela vai ser que de novo, né, essas duas curvas aqui, né, vai nos trazer que a frequência de ressonância, né? Sobrepondo, então, essas duas curvas aqui, nós vamos ter que a ressonância, então, vai ser aonde? Vai ser no ponto aonde, né, atravessa o zero, né? Um ponto onde atravessa o zero. Portanto, a soma dessa curva aqui com essa curva aqui, nós vamos obter esta curva. A nossa frequência de ressonância, nesse caso, vai estar onde? Vai estar aqui. Quando atravessa zero. Porque nesse ponto, as reatâncias são iguais. Nesse ponto que a reatância é igual. Portanto, temos, então, a nossa frequência de ressonância paralela. Tá? Então, o semiciclo positivo significa que capacitivo. O semiciclo negativo significa comportamento indutivo, né? Ou fator de potência adiantado ou atrasado, né? Beleza? Então, essa é a forma de analisar, então, a ressonância série paralela. Temos uma frequência de ressonância. Como é que identifica num caso? No primeiro caso é quando as duas curvas se intersectam. No caso do paralelo é quando atravessa a origem. Tá? Portanto, temos né? E, obviamente, né, nesse caso aqui, nesta frequência de ressonância, o fator de potência vai dar quanto? Unitário. Por quê? Porque um está cancelando o outro. Um está cancelado. Por isso que vem a definição de filtro. Né? Por quê? Porque você vai sintonizar o indutor e o capacitor, para quê? Para uma frequência dada. O que significa isso? Que você está matando aquela frequência. Sintonia de filtro. Isso é a filtragem passiva. Quando a gente for chegar ali, a gente vai explicar um pouco melhor, né? Portanto, então, aqui temos a parte indutiva e aqui a parte capacitiva, né? A parte indutiva e a parte capacitiva. Portanto, então, ó, aquela definição de, então, impedância alta, impedância baixa, para aquela harmônica que vai circular, vem dessa análise. Então, nós temos a impedância e a frequência. A impedância e a frequência. Né? Então, claramente, nós vamos observar, ó, como é que se dá esse comportamento aqui. Na frequência da ressonância, nós temos uma impedância alta aqui, para a ressonância paralela. Já na impedância, na ressonância séria, temos uma impedância mínima para a frequência de ressonância. Isso é definição.
Então, uma significa que vai bloquear. Não vai deixar passar lá a harmônica. A harmônica fica circulando entre o elemento que provoca e quem? E a rede. Né? A rede é a impedância com qual está bloqueando e o elemento com qual provoca. Então, o harmônico está circulando aqui, ó. Isso é ressonância paralela. Ressonância séria significa, não, ele vai deixar passar ele. Ele vai deixar e vai circular exatamente através dele. Esse é o... Portanto, então, aqui temos a impedância total. Nesse ponto de ressonância, essa impedância total resulta resistiva. Certo? Aqui também, nesse ponto aqui, a impedância total resulta resistiva. Daqui para frente, indutivo, daqui para trás, capacitivo. Daqui para frente, indutivo, daqui para trás, capacitivo. Tá? Portanto, indutivo, capacitivo, indutivo, capacitivo. Né? Então, essa é a nossa análise, então, para poder fazer uma ressonância, a análise de ressonância paralela, né? Através desta equação aqui. Então, basta conhecer o indutor e o capacitor para a gente obter a frequência de ressonância. Então, quando a gente vai fazer a sintonia dos filtros passivos, né, o que a gente vai fazer? A gente quer compensar a terceira harmônica. Então, esta frequência aqui vai ser o quê? Igual a 3, ou 180 Hz. Aí você define o capacitor. Como é que eu defino o capacitor? O capacitor, ele já vem da compensação do fator de potência. Então, eu projeto o capacitor para compensar 0,92, já tem o valor do capacitor. E eu sei a frequência de ressonância. Quanto é? 180. Então, esse valor é conhecido. 2π é uma constante. O capacitor é conhecido. Calculo o indutor. Para quê? Para a terceira harmônica. Eu vou calcular, eu vou projetar não só na terceira, e na quinta. O que eu vou fazer, então? Na terceira, eu vou ter um capacitor e indutor. Na quinta, um capacitor e indutor. O que eu vou fazer? Porque o capacitor que eu calculei é o total. Eu vou dividir pela metade, então. Metade do capacitor na terceira e na quinta compensa metade do reativo. E os indutores, eles vão puxar a terceira e a quinta. E assim sucessivamente eu vou fazer o projeto. Tá? Mas isso nós vamos analisar com mais cuidado quando a gente voltar na parte de filtragem passiva. Mas a ideia de todo esse circuito ressonante paralelo série vem exatamente disso. Tá? Vem dessa análise. Então, impedância dinâmica, né? Essa impedância aqui. Ó. Então, isso significa, veja bem, por que impedância dinâmica? Porque esse valor dessa resistência ela pode variar, certo? Então, ele pode ter um valor, mas a impedância total sempre vai ser resistiva. Então, isso lembra do damping que eu falei? Então, eu posso diminuir essa resistência. Se eu diminuir aqui, vem a banda passante. Isso significa que vai deixar passar mais, né? Isso daqui, vamos supor que é 180. Se tiver nessa resistência, a banda aqui é estreita. Então, ele vai puxar exatamente 180. Se eu descer um pouquinho a resistência, eu estou abrindo. Então, ó, vai passar tudo aquilo que estiver perto de 180. Lembra da distintonia que a gente falou? Então, nós temos essa margem para poder trabalhar aqui um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para menos. Sabe? A mesma coisa aqui, ó. Essa resistência aqui, ó, ela é dinâmica. Ela pode estar aqui, pode estar ali. Beleza? Então, como nos interessa na questão do filtro passivo, nos interessa esta ressonância, porque quer puxar, né, a corrente, por isso que a gente trabalha com esta resistência, beleza? Portanto, então, aqui nós voltamos no nosso exemplo anterior da aula passada. Só que agora, né, temos uma carga não linear, rede, transformador, aqui, esse transformador alimenta, né, uma série de motores de indução com banco capacitivo aqui localizado, e temos um banco capacitivo aqui na entrada da indústria para corrigir o fator de potência. É muito comum ter esse diagrama aqui, é muito comum de uma indústria de grande porte. Ó, lembrando que este capacitor é para corrigir o fator de potência geral de toda a indústria, para que ela não seja penalizada lá pelo fator de potência e tal. E esse capacitor é local para compensar o fator de potência dos motores de indução. Tá? E veja bem como vai uma carga pendurada aqui, vai originar ou
ressonância paralela ou ressonância séria. Né? Portanto, então, vamos analisar primeiro, ó, a harmônica. Ele vai olhar aqui, essa harmônica vai vir aqui, ó, ele fala, ó, tem caminho aqui, ó, tem outro caminho aqui e tem outro caminho aqui. Então, esta corrente harmônica com esse capacitor, que tipo de ressonância vai gerar? O que vocês acham? Com esse capacitor, hein? Então, ó, o harmônico vem, ó, vai querer circular por aqui. Aqui torna uma impedância alta. Então, o cara vai falar aqui, ó, tá, o caminho aqui está difícil, eu não vou conseguir passar. Ele vai para onde? Vai para aqui. Portanto, esta carga com esse capacitor cria que uma ressonância paralela. Certo? Aí ele vai vir essa corrente ainda um pouco aqui, vai ver, ó. Veja bem, o caminho, então, esta impedância aqui, ó, oferece que, ó, oferece uma impedância baixa. Então, se esse transformador aqui, a impedância desse tráfego, em relação a esta harmônica, oferecer uma impedância baixa, o que vai acontecer? Uma ressonância séria. Por quê? Porque a impedância do tráfego está em série com o capacitor. Aqui, a impedância da rede do transformador está em paralelo com o. Então, veja bem que numa própria indústria pode acontecer os dois tipos de ressonância. Né? Dependendo de quem? Dependendo desta impedância aqui e do equivalente desta impedância. Portanto, então, primeiro temos que a ressonância paralela, conformada, então, pela carga não linear e o banco centralizado aqui. E a ressonância séria com esse banco dedicado aqui local para a compensação, né, das máquinas, dos motores de indução. Portanto, o circuito que nós enxergamos na ressonância paralela é isso daqui, ó. Ó, harmônico está aqui, ó, está circulando aqui, ó. Então, ao invés de vir por aqui, ele vai vir aqui, ó, vai estar circulando entre o capacitor e do outro lado vai estar aqui a corrente harmônica. Ela não vai passar para a rede. Ela fica circulando internamente. Beleza? Então, temos a composição, então, da ressonância. E na ressonância séria, veja bem, ó, a reatância do transformador, ele se encontra em série com o capacitor. Então, esta reatância, ele fala assim, ele chama aqui, ó, vem cá, aqui o caminho está mais fácil. Então, a corrente começa a circular neste ressonância séria, ressonância paralela. Então, como a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência, obviamente, esta corrente harmônica que estava assim, gerando numerosa carga, através desse capacitor, irá ser amplificada. Né? Irá ser amplificada. Né? Aí que vem a explodir, tá? Vai explodir o capacitor ou o transformador aqui no caso, dependendo da corrente que nós tivemos aqui. Aqui, ó, nessa ressonância paralela, então, quem vai explodir? O capacitor. Nessa ressonância séria, quem que vai explodir? O transformador. Por quê? Porque ele está circulando uma corrente maior. Lembre-se que o transformador e o capacitor ele é projetado para uma corrente nominal. Se essa corrente nominal torna-se maior em função da amplificação harmônica, o que vai acontecer? Tanto o capacitor quanto o transformador está exposto a uma corrente maior daquela que foi projetada. Portanto, a vida útil se degrada e uma hora, ó, vai ter jeito, vai explodir. Beleza? Então, temos ressonância paralela e ressonância séria, tá? Ressonância séria. Na aula anterior, a gente fez uma análise separada, né, para cada caso. Aqui, no caso, já estamos analisando, né, para cada caso. Então, essa frequência de ressonância paralela, então, é dado... Isso que é importante aqui, tá, pessoal? Como é que nós vamos calcular qual é a frequência de ressonância paralela? Quem que determina? Determina, então, a impedância equivalente, a reatância equivalente desse conjunto com a reatância capacitiva. Tá? Os dois que determinam, então. Portanto, então, nós temos que a frequência de ressonância paralela depende, então, do valor desse indutor equivalente aqui entre o tráfego e a impedância e o capacitor que está aqui. Então, basta fazer uma continha rápida ali, os dois são conhecidos, tá? Normalmente,
Quem conhece isso daqui é a indústria, e quem conhece isso daqui, quem é? A concessionária. A concessionária sabe o número de curto-circuito. Esses dados são conhecidos, então nós tranquilamente podemos calcular a frequência de ressonância. Né? Então, fazendo aqui uma brincadeira, né, substituindo, então, né, multiplicando por ômega, dividindo por ômega aqui embaixo, certo? Ômega vai entrar na raiz como? Como ômega quadrado, né? E aí, fazendo um arranjo para a frequência aqui fundamental, né, nós vamos chegar, então, que a frequência de ressonância, ela também pode ser dada através da potência de curto-circuito e a potência reativa do capacitor. Então, das duas formas, então, da potência de curto-circuito e a potência reativa do capacitor, para poder calcular essa reatância. Né? Portanto, a harmônica, a ordem harmônica que está ali, tá, originando a ressonância paralela, pode ser calculada, então, através, né, disso daqui. Porque aqui, isso daqui é a frequência de ressonância, dividido pela frequência. Por exemplo, se a frequência de ressonância for 180 dividido por 60, a ordem harmônica vai dar quanto? 3. Né? Então, H é 3. Esse H, então, pode ser calculado através disso. Esse é um valor conhecido, esse também é um valor conhecido, isso daqui é conhecido, portanto, nós sabemos. Então, aí vem o interessante. Há uma frequência de ressonância na terceira harmônica. Se essa fonte harmônica for terceira, o que vai acontecer? Vai amplificar aqui. Se tiver quinta, vai amplificar. É isso que nós precisamos evitar. Para evitar isso, o que nós vamos fazer? Vamos deslocar, vamos aumentar um pouco ou diminuir um pouco quem? A potência reativa. Com isso, modifica quem? O valor da reatância capacitiva. Modificando essa reatância capacitiva, nós estamos deslocando a frequência de ressonância. Então, nós baixamos um pouco ali, não vai ser 180, 170. Então, 170 já está deslocado. Ah, ou um pouquinho para cima, 190, 200, né? Dependendo do fator de qualidade do filtro que nós vamos usar. Assim, nós evitamos, então, o problema de ressonância, tá? Ressonância paralela. Então, H é a ordem, tá? É a ordem da frequência de ressonância paralela, reatância equivalente do banco capacitivo, reatância de curto-circuito do sistema, potência, nível de curto-circuito do sistema, potência do banco capacitivo. Né? Capacitivo aqui, tá? Escapou. Não? Então, o que nós podemos, além disso, observar aqui? Então, uma conclusão importante desta análise, então, é que a potência reativa do banco capacitivo altera a frequência de ressonância. É justamente isso que vocês têm que fazer quando você tem uma harmônica envolvida ali. Então, você mexe um pouco ali e o capacitor. Mas isso é válido quando você conhece o sistema, quando você sabe que aquela terceira, quinta harmônica sempre vai estar no sistema. Como havia comentado nas aulas iniciais, hoje em dia nosso sistema ele é um pouco dinâmico. Então, aquela terceira harmônica que estava presente aqui, hoje, por exemplo, daqui a 2 dias pode sumir. Por quê? Porque eu conectei alguma carga resistiva ali, alguma outra carga que está atenuando aquilo. Ou simplesmente sumiu, porque a harmônica é assim. Vai aparecer uma quinta harmônica. Aí o seu projeto para a terceira harmônica foi... aí você tem que fazer. Por isso que lidar com harmônica e compensação capacitiva e compensação passiva, através de filtros passivos, tem que tomar muito cuidado para não ter esse problema. Aí tem que ter muito conhecimento da rede, da indústria. Né? Tem que ter muito conhecimento da indústria para poder, né, projetar esses. Então, ó, realocar, então, o banco capacitivo pode evitar a ressonância paralela. Isso é importante. Principais elementos que afetam a resposta em frequência. A resposta em frequência. Hoje em dia, se a gente pegar esse circuitinho aqui, por exemplo, aqui, ó, esse circuito aqui, pegar no Simulink, ele ia te dar a resposta em frequência. Tá? Para essa fonte harmônica que você tem. Ele vai te dar as frequências de ressonância que pode ressonar. Então, você começa a deslocar isso. Impedância equivalente do sistema, né? Então, depende muito do nível de curto-circuito. Aquilo que a gente estava falando, se tem um nível de curto-circuito fraco, forte,
vai afetar essa ressonância. Se for fraco, a harmônica que está circulando ali não vai querer ir pelo capacitor, vai querer ir por onde? Pela impedância de linha. Então, ela vai afetar aquela lá, né? Então, a impedância de curto-circuito normalmente é dominante, né? Domina pela impedância do transformador. Então, como tem um transformador ali, esse transformador é que vai dominar esse nível de curto-circuito. Então, depende da capacidade do transformador que está alimentando a indústria. Tá? Depende da capacidade do transformador que está alimentando a indústria. Que normalmente é 90% da impedância total. Tá? Então, é fundamental conhecer o tráfego que vai alimentar toda a indústria. Tá? Localização dos bancos capacitivos. Isso é, de novo, importante. Se tem compensação localizada ou se tem compensação centralizada. Centralizada é que está acoplado perto daquele transformador ali, que vai alimentar toda a indústria. Localizado é quando vai atender uma carga específica, que normalmente são motores de indução. Tá? Características de impedância de linhas, cabos e cargas. Como havíamos comentado, normalmente a nível industrial, essas características de impedância, linha, cabos e cargas são mínimas. Portanto, vai ter um impacto menor, tá, quando a gente faz isso. Por exemplo, o amortecimento causado pela resistência do sistema evita tensões e correntes catastróficas. Né? A gente já tinha falado isso. O próprio sistema amortece. Né? Mas quando nós vamos analisar internamente a indústria, é outros 500. Né? Outros 500. O que mais aqui? Principais elementos que afetam. Característica de impedância em linha cargas. Na frequência de ressonância paralela, a impedância efetiva, né? Essa impedância efetiva aqui, é igual a isso aqui. Se torna, então, muito alta e com a frequência de ressonância, né? É igual para circuito mostrado temos. O que nós vamos ter aqui? Então, isso significa que a impedância que está sendo vista aqui, o equivalente desses dois aqui, nós vamos ter que, né? Que essa impedância vista aqui, ele é afetado por esse Q aqui. Cuidado com esse Q, tá, pessoal? Não é potência reativa. Toda vez que eu falo que vou mudar a nomenclatura, eu sempre esqueço. Tá? Não é potência reativa isso daqui, pessoal. É o fator de qualidade, tá? Que afeta ali a ressonância. Que depende de quem? Depende do valor da resistência. Nós falamos também desse fatorzinho de qualidade na aula passada, lembra? Que ele vai atenuar, ele vai achatar aquela impedância dinâmica que nós estamos falando. Ele vai abrir um pouco mais a banda passante ali. Ele vai ser mais justinho, mais aberto. O que a gente quer? Quer evitar uma frequência de ressonância ou quer puxar uma frequência para que circule por lá, né? Por exemplo, se você for medir uma frequência que está um pouquinho acima de 180, você abre aquilo, ele vai puxar. Agora, você quer que não passe, você vai estreitar aquilo. Só que tem um custo isso. Um custo porque tem uma resistência, e a resistência consome quê? Energia, perdas. Então, não é assim, a resistência resolveu o meu problema, eu vou elevar a resistência e resolver o problema. Não. Você eleva a resistência para um custo que você vai perder, ou diminui a resistência para um custo que você vai abrir a banda passante. Então, tem um custo-benefício ali, que tem que ser analisado, que depende de quem? Depende desse fator de qualidade. Então, esse fator de qualidade, então, pode ser ajustado através de quem? Desta resistência, tá? Que coloca em série. Tá? Então, esse Q, então, é conhecido como fator de qualidade, que normalmente, tá, oscila entre 5 e 30. Tá? Entre 5 e 30, esse valor. No normais, muito comum encontrá-los é 20, a partir de 18, 20, 21, tá, na indústria, para poder fazer esse amortecimento aí que nós estamos precisando, tá? É claro que esse fator aqui vai variar consideravelmente conforme a localização do sistema de potência, né? E é diferente para circuitos ressonantes série e paralelo. Então, depende muito do que nós vamos analisar. Tem esse fator de qualidade. Tá? No caso do paralelo, ele varia entre 5 e 30. Tá? Entre 5 e 30. Valores muito típicos, 18, 20, 22. Né? Bastante usados aí dentro das soluções propostas na indústria.
Então, durante a ressonância paralela, uma pequena corrente harmônica pode causar uma grande queda de tensão através da impedância equivalente, né, que pode ser expressada por essa. Então, ó, a queda, aí bem interessante, né? Ó, veja bem, a tensão é igual a quê? Lei de Ohm, impedância vezes corrente. Ah, mas como nós temos esse fator de qualidade, veja bem, então, por mais pequena que seja essa corrente aqui, ó, se esse fator de qualidade tem um número razoável, veja bem, se a gente escolher 30 vezes aquela corrente pequena ali. Ah, então eu vou colocar 4, 5, 6, é pequeno, mas tem um problema. Então, veja bem, a análise não é tão simples quanto parece, porque você tem uma margem ali para poder trabalhar. Então, cada caso é um caso. Se a gente fizer um projeto para uma indústria A, essa solução nem sempre pode ser aplicada para a indústria B, para a indústria C. Tem que ir analisar um a um. Beleza? Tem que ir analisar um a um. Então, observe, então, que a tensão do capacitor será amplificada e fortemente distorcionada, né, em função da harmônica. Assim, a corrente que flui pelo capacitor e pelo sistema de potência é determinado de acordo com esta forma. Ó. Então, né, a corrente aqui, então, é multiplicada. Né? É isso que justifica aqui. Esse Q justifica a amplificação da corrente harmônica que nós temos. Então, se essa carga estiver gerando, por exemplo, terceira, quinta e sétima, as 3 componentes harmônicas serão amplificadas por este fator Q aqui. As 3. Então, por isso que é interessante, né, tomar cuidado com isso. Portanto, então, nós temos, tá? Além disso, a corrente que flui no banco capacitivo e no sistema de energia, ou seja, né, através do transformador, também serão aumentadas Q vezes. Né? Esse fenômeno provavelmente causará falha do capacitor, queimado do fusível ou superaquecimento do... Então, acabamos de mostrar, né, matematicamente, então, que de fato vai existir uma amplificação daquela corrente harmônica que pode queimar o transformador e pode queimar o... Bom, no caso da ressonância série, a nossa análise é muito similar. Né? Nós podemos, esse é o nosso circuito da análise da ressonância série, e nós vamos analisar agora como é que se comporta, né, essa frequência. De novo, veja bem, a frequência de ressonância, então, ela depende da frequência e depende da reatância capacitiva e da reatância do transformador. Portanto, então, aqui nós temos, né, que a ordem harmônica da ressonância série é calculada, então, através da reatância do capacitor e da reatância do transformador. Então, observe, então, que, né, a combinação em série da indutância do tráfego e do capacitor é muito pequena, teoricamente zero. E justamente isso, né, que vai limitar, então, apenas sua resistência. Então, ó, a resistência, tá, do transformador é a única que limita a circulação desta corrente. A única que limita. Então, assim, a corrente harmônica, né, correspondente à frequência ressonante flui livremente no circuito. Então, ó, fica... Então, toda a corrente harmônica vai fluir por aqui, né? Corrente harmônica. Né? Se tiver a terceira harmônica ressonando, essa terceira harmônica está fluindo aqui. O resto está onde? Está aqui, desse lado. Se tiver terceira e quinta, vai estar circulando aqui, terceira e quinta, e assim sucessivamente. Portanto, então, a tensão no capacitor, tá? Nesse capacitor aqui, então, será amplificada altamente e distorcida. Então, como está circulando uma terceira harmônica? Ela é inversamente proporcional. A corrente se vai tornar mais distorcionada, nós vimos isso na aula passada, tá? E, ao mesmo tempo, vai ser amplificada. Tá? Então, do circuito, a tensão no banco capacitivo resulta, então, desta forma. Tá? Temos, então, que aqui, de novo, ó, XC, RC. O que era isso daqui? O fator de qualidade, lembra? Então, de novo, nós vemos que a tensão da fonte, ele é diretamente proporcional a um fator K, tá? Um fator Q, né? Vezes a tensão harmônica que foi excitado ali naquele circuito. Né? Portanto, então,
temos a tensão harmônica, né, correspondente à corrente harmônica, a tensão nos terminais do banco capacitivo, a resistência do circuito, né, ressonante série, ela é pequena, apenas do capacitor, e finalmente, então, nós temos aquele gráfico que a gente tinha falado na aula passada, onde ilustra, né, como se dá a ressonância paralela e a ressonância série. Alta impedância, baixa impedância, né? Impedância. E como é que é calculado, né? Aqui sempre tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Aqui a ressonância paralela, ela é o nível de curto-circuito e a potência reativa do capacitor. Aqui é a reatância do transformador e a reatância do capacitor. Cuidado na hora de fazer conta, tá? A ressonância paralela é o sistema e a ressonância série é o trafo com o qual aconteceu a ressonância. Tá? Essa é a diferença de uma para a outra. Por isso que aqui a gente consegue calcular essa ressonância harmônica através das potências. Aqui não. Aqui é a reatância do capacitor e a reatância do transformador, que normalmente também é conhecido. E aqui vem o efeito da resistência. Tá? Veja bem, tá? Quando, né, carga resistiva zero. Então, não há nenhum valor de resistência, esse é o comportamento. Aí nós vamos adicionando a resistência, veja bem como ele vai, né, abrindo, né, a banda passante. Né? Ele estreita e vai abrindo. Então, essa é a brincadeira que a gente tem que ir testando. Você vai testando, abrindo, e vai... Por isso que é interessante, primeiro, simular. Você conhece a tua planta, reproduz no Simulink ali, vai testando. Vai vendo ativo, ó, coloca uma quinta, vai ressonar, desloca um pouquinho tal. Você vai ver, não, meu projeto é esse daqui. Aí você manda. Bom, pessoal, é isso, essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esses pontos aqui que nós discutimos, para poder passar para a próxima aula? Curiosidade. Quando tem um monte de capacitor na empresa, começa a queimar muito capacitor, então já pode ser uma ressonância paralela. Provavelmente, a ressonância paralela. Se o capacitor que você tem está perto do ponto de acoplamento comum, aquele capacitor central, provavelmente é uma ressonância paralela. Se tiver um capacitor internamente que está atendendo uma carga em específica, a grande chance é ressonância séria. Quem que causa isso normalmente? Pode ser uma carga não linear, que está do lado. O que é carga não linear? Um centro de cômputo. Muitas vezes, hoje em dia, as indústrias têm um centro onde estão os computadores, sei lá, para atendimento, para fazer análise e tal. Então, normalmente, o centro de cômputo é uma grande fonte de corrente harmônica. Até, aliás, ainda bem que você me perguntou isso, e tem não sei se vocês ouviram falar a história da máquina do café, aquela maquininha da Coca-Cola. Tá, aquela que você joga R$1 e sai a Coca-Cola, latinha de Coca-Cola. Vocês ouviram falar sobre essa história, não? Lá atrás, em 1970, 80, lá nos Estados Unidos, uma empresa de grande porte, tá? Ela tinha uma sala de cômputo, tá? E o pessoal de computador, não sei se vocês sabem, ele gosta de tomar um café ou Coca-Cola. Ele sempre tem uma garrafinha de Coca-Cola do lado e o cara está programando. Não sei se vocês perceberam isso. Então, naquela época, o que aconteceu? O pessoal já estava reclamando que os computadores, na sala de cômputo, estavam tendo muita parada de energia. E o pessoal reclamando, até que eles contrataram uma empresa para poder fazer uma análise, tal. A empresa foi lá, fez as medições, tal, mas passou, e a análise demonstrou que não tinha nada de estranho naquela indústria, naquele setor lá de análise. Tal. Hoje, não resolveu. Aí chamaram uma outra empresa, tá? E a mesma coisa, chamaram umas 3 empresas. E resumindo a ópera, não estava resolvendo o problema, mas um final de semana, fizeram uma faxina geral na sala de cômputo lá, e as faxineiras que foram lá, pegaram a máquina de
da Coca-Cola, tiraram da tomada e plugaram numa outra tomada que alimentava outra sala, que não era a sala de compra. Porque precisava limpar, tá? Sempre tem sujeira, né? Quando você tem lá, tiraram. É tipo, pegaram um dia aquela tomada, levaram para essa tomada aqui. Cataram, levaram e esqueceram de, né, devolver para lá. O pessoal voltou segunda-feira e começou a funcionar tudo em uma maravilha. Segunda, não houve interrupção, nada. Aí o pessoal achando que a terceira empresa que tinha vindo lá tinha resolvido o problema. Pô, e o cara que programa ali, falou, cadê a máquina de Coca-Cola? Né? Pô, tá longe demais, o cara tinha que levantar e andar, né? Aí chamou 2, 3 colegas dele, ó, vem cá, meu. Pegaram a máquina de Coca-Cola, lugaram de novo. No mesmo lugar que estava. O dia seguinte o problema voltou. Então, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo, né, um problema de interferência eletromagnética. Quem que estava originando isso? A máquina de Coca-Cola. Porque tem um compressor ali, né? Cada vez que você vai gelar a máquina de Coca-Cola, o compressor ativa e tem um processo de retificação ali. Isso vai interferir no comportamento do computador. Então, o computador fica fazendo aquilo, ó. E aí, uma hora... Então, esse é um problema típico. Tá? Um problema típico que você vai emitir, vai fazer tudo, você não vai achar problema. Né? Se não fossem as faxineiras, o pessoal nunca ia saber qual era o problema. Então, aí eles pensaram, ó, então a gente precisa tomar cuidado. Então, é uma sala específica para uma coisa, outra. Aí você começa a independizar os circuitos. Então, imagina se eu colocar no mesmo circuito a sala de cômputo e alimentar uns motores de pequeno porte. Vai dar um estrago geral. Aí você começa a delimitar as coisas, começa a separar através de transformador, enfim, coisa do tipo. Essa é a história da máquina. E aqui no Brasil já teve também, não sei se vocês ouviram falar, teve empresa até que ganhou dinheiro. Né? É uma caixinha. O que acontece? Vocês ouviram falar da caixinha mágica? Ah, uma caixinha preta que assim, o cara fala assim, ó, vai resolver teu problema ali, você vai pagar menos energia elétrica. Já ouviram falar? Mas no fundo, o que é aquilo? Alguém sabe? O que o cara fez no fundo? O cara pegou as 3 faces que estavam ali e simplesmente aterrou o sistema ali. Ao invés de a corrente retornar pelo neutro, ia tudo para a terra. A corrente, quer dizer, ele vendia como um filtro aqui, sabe? Mas eram 3 cavinhos amarrados juntos, aterrados. E ele desviava tudo para a terra, né? E aí você vai ver lá, a mágica acontecia. Acontecia onde você tinha que um mau aterramento, acontecia onde a instalação era precária, tal e tal. Essa empresa nos procurou na Unicap, o cara queria certificar o equipamento dele. Só para vocês verem como é que é, né? Quando a gente não conhece muito bem a tecnologia, acontece muito disso. Ah, é? Uma caixinha de uma de padarias. Eles falavam que ia dar um retorno de 15, 20% de economia na conta de R$10. E era de R$18. E ainda os caras falavam assim, ó, se não acontecer, eu devolvo o seu investimento. Aí está, já teve processo, esses caras aí foram processados por vários. É que isso não é uma solução, entendeu? Aquilo que a gente fala, isso vai acontecer um momento, mas daqui a pouco não acontece mais. E aí? Porque tudo depende muito de como o sistema está fazendo. Alguma outra dúvida? Algum outro comentário?
Aqui. Essa carga nuclear, ela também causa vazagem, pressão e corrente. Dependendo desta carga não linear, ela pode causar desfasagem, mesmo não tendo elementos que armazenam energia. Isso é uma outra, né? Por exemplo, isso é um outro aspecto que o pessoal, assim, tradicionalmente, a defasagem entre tensão e corrente, ele é associado a quê? A indutor e capacitor. Adiantado ou atrasado. Mas tem cargas, por exemplo, se você pegar um circuito, um dimmer, uma carga resistiva controlada por um dimmer. O que é o dimmer? Ele vai interromper a alimentação em um determinado ponto, a cada 15 graus, a cada 15, 20 graus, dependendo do que tiver, certo? Então, ele vai, interrompe e ativa. Em função disso, ele vai, né, vai emitir a luz mais fraca, mais forte, certo? Então, ele está interrompendo a energia, ou seja, tentar desenhar aqui, vamos ver se sai. Cadê a canetinha ali? Caneta aqui. Não. Isso é câmera, né? Caneta. Então, o que a nossa forma de onda, a nossa forma de onda, vamos supor que essa seja a forma de onda, beleza? Vamos trabalhar de um ciclo. Então, o que o dimmer faz? Ele corta ali, ó, ele faz isso aí. Vai, vem aqui, e ele vai fazer isso aqui. Beleza? Ele cortou. É uma senoide bonitinha, mas ele cortou. Se a gente pegar a fundamental... Vou trocar a cor agora. Como é que eu troco a cor desse cara? Ó, a nossa forma de onda agora é essa aqui, ó, tá, pessoal? Esse em preto. Veja bem que não é mais uma senoide. Se eu tirar a fundamental dessa forma de onda em preto, o que vai acontecer? A forma de onda da fundamental dessa forma de onda em preto, ó, veja bem, se aqui começa a fundamental, vai ser mais ou menos isso aqui. Então, ele já está aqui, defasado. Então, eu tenho um resistor e um tríaco. Mais nada. Não tem indutor, não tem capacitor. Você deslocou a componente fundamental da corrente em relação à tensão. Vai aparecer fator de potência diferente de um. E o mais engraçado desse sistema, o que é? Que você pode compensar com um capacitor. Você vai falar, como assim? Né? Capacitor, ó. Capacitor e indutor armazenam energia. Né? O capacitor recebe, o indutor recebe, depois você devolve. Por isso que um compensa o outro, né? E aí você vai falar, como é que o capacitor vai compensar uma energia que não foi criada, entre aspas, né? Mas o capacitor vai lá, vai resolver o problema. Então, é um circuito não linear, onde não há armazenamento de energia e a corrente e a tensão estão defasadas. Então, esta carga aqui, essa carga não linear, essa carga não linear, ela pode defasar a corrente em relação à tensão. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Além disso, a corrente é distorcionada. Lembra? Alguma outra? Alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que nós temos preparado aqui. Pessoal que está online, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo, professor. Bom, vou pular essa parte aqui, então. Tá? Acabamos de ver.
que nós vamos começar agora a analisar? Nós vamos começar a analisar o transitório eletromagnético. Mas aqui eu queria ir direto para isso daqui. Nós já falamos, tá, pessoal? Não vou entrar nesse mérito aqui, ó. Acho que na primeira aula nós já vimos de como se dá, né? O que eu queria analisar com vocês é essa parte aqui. Vou começar aqui. Então, um outro aspecto interessante, tá? Agora já entrando para a parte transitória, é essa questão de... Professor, não tem imagem para gente que está no computador. Boa, Douglas, ainda bem que você falou. Esqueci de... Agora. Obrigado, professor. Então, um outro aspecto também que está associado com os bancos capacitivos e com os filtros passivos é a questão do transitório oscilatório. Então, nós estamos vendo duas oscilografias que foram medidas em campo, tá? Quando entra um banco capacitivo. Tá? Veja bem como se dá a oscilação e, com o tempo, ele vai diminuindo. Em princípio, isto pode ser insignificante, ou, dependendo, pode ser significante. E o que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de problema? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, veja bem, a entrada do capacitor no transitório, veja bem o que faz com que a tensão se torne totalmente distorcionada. Então, nesse trecho aqui, dependendo do que tiver ali, pode ser que, num período de curto tempo, aconteça alguma coisa e a corrente vai lá para lá em cima também. Então, é muito importante, então, o quanto tempo leva o transitório. Se o transitório é sustentado, é leve, é demorado, é rápido. Então, tudo isso depende da análise que nós vamos fazer. Tá? Porque isso vai influenciar, veja bem, na tensão e vai determinar quanto tempo leva para entrar em estabilidade. Como nós vamos analisar? Como é que nós podemos analisar esse transitório? Aí vem circuitos elétricos de novo. Aqui, necessariamente, nós vamos ter que lembrar a exponencial. Não sei se vocês lembram. Exponencial complexa, transformada de Laplace. Né? A pessoa já está assustada aqui, falei transformar em Laplace. Né? Quer dizer, não vamos fazer transformar em Laplace, mas a gente precisa ter noção do que é. Por quê? Porque quem determina quanto ou qual é a característica desse transitório oscilatório? Justamente depende do valor do capacitor, do resistor, do indutor que está envolvido naquele circuito. Tá? Para isso, nós precisamos lembrar que, de novo, a associação de bipolos, lei de Ohm, tá? Precisamos saber como é que se comporta o indutor e o capacitor. Então, os três bipolos que nós sabemos, é isso aqui. No caso do resistor é simples, né? Lei de Ohm, tensão igual, resistência vezes I, corrente igual, né, inversa da resistência pela tensão, ou a condutância dessa tensão. O problema vem aqui, quando nós temos um indutor, a tensão representa a indutância vezes a variação da corrente em relação ao tempo. Veja bem, eu falei variação da corrente em relação ao tempo, não vale derivada da corrente em relação ao tempo. Então, isso significa que se eu tiver uma variação na corrente em relação ao tempo, a tensão também terá uma variação. Isso é transitório. Então, a ideia é saber quanto dura aquele transitório. O transitório, então, provocado por quê? Pela variação na corrente no indutor. Quanto vale o transitório provocado pela variação da tensão no capacitor? Então, a corrente aqui no circuito capacitivo é a capacitância vezes a variação da tensão em relação ao... Aí nós devemos lembrar o que é o indutor. Quando você, por exemplo, o indutor, qual é a característica do indutor? No momento que você vai alimentar o indutor e o momento que você vai tirar a alimentação do indutor.
né? O indutor não permite variação em corrente. O capacitor não permite variação em tensão. É isso que nós precisamos lembrar. Tá? E que vai ser, né, a base de toda a análise do transitório. Tá? E aqui a energia armazenada em cada um. Né? Então, o indutor armazena energia em forma de campo eletromagnético e o capacitor armazena energia em forma de campo elétrico. Isso é importante também ser lembrado. Né? Então, se nós começarmos a associar, né, um resistor e um capacitor, nós vamos ter, né, uma equação para a tensão e para a corrente. Ou seja, nós podemos analisá-lo fazendo o uso de quê? Né, transformação de fontes. Temos um resistor, um capacitor, aliás, uma fonte e uma resistência em série. Essa resistência e essa fonte em série pode ser substituído por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência através de substituição de fontes. Né? E o capacitor está aqui. E aí nós fazemos análise, aplicamos Kirchhoff aqui, né? E Kirchhoff diz que correntes que entram num nó é igual a correntes que saem naquele nó. Portanto, a corrente do capacitor está saindo, a corrente do resistor está saindo, a corrente dessa fonte de corrente que provém dessa fonte de tensão com essa resistência está entrando nesse nó. E a nossa equação é essa daqui. Né? Portanto, substituindo, veja bem que nós vamos ter uma equação diferencial. Resolvendo essa equação diferencial, nós temos que essa solução aí. Então, temos uma solução regime permanente, que depende da fonte, e temos uma resposta transitória natural, que não depende da fonte. Isso é importante. O transitório não depende da fonte, depende apenas do valor do R e do... Por isso que é transitório. Então, dependendo do valor do R e do L, vai passar um determinado tempo, esse transitório vai entrar em regime permanente. Isso se dá tanto no momento que o capacitor está sendo carregado, quanto quando o capacitor está sendo descarregado. Né? Portanto, aí define-se essa constante de tempo, veja bem, que é o produto do R e L. Então, quem que fala quanto tempo vai durar aquele transitório é essa constante de tempo aqui. Então, depende do valor da resistência e do capacitor para a gente saber quanto dura esse. No caso de uma carga RL, nós podemos fazer a mesma coisa. Né? No caso aqui, nós precisamos fazer transformação de fontes para a fonte de tensão com resistência. Vamos ter esta equação de novo. Kirchhoff, né? Aqui, somatória de tensões, um laço fechado igual a zero. Então, nós temos nosso equacionamento aqui para a corrente através do indutor. Resolvemos essa equação diferencial. De novo, nós temos que regime permanente e regime transitório. Aqui, de novo, né? O regime permanente, ele depende de quê? Da fonte. O regime transitório, ele não depende da fonte. Depende apenas de quê? Do valor do R e do L. Portanto, também é definido uma constante de tempo, que no caso agora é R dividido. Né? Então, essa é a análise do transitório. É isso que nós precisamos lembrar para poder, né, analisar. Né? Lembrando que esta corrente de Li0, o que significa isso daqui? Condição. Se o indutor está carregado, se o capacitor está carregado ou não. Depende muito desta condição inicial para a gente poder fazer essa análise. Então, se a gente envolve aqui um indutor e um capacitor, ó, nós vamos ter aqui, né, vamos resolver essa equação diferencial. Tá? Essa corrente pode ser seno ou cosseno, pode ser uma fonte triangular, uma fonte quadrada, qualquer que seja. Portanto, então, veja bem que aqui, que isso daqui, saiu de novo aquela frequência de ressonância que a gente tinha estudado anteriormente. Isso mostra, então, que tem uma oscilação aquilo com uma frequência dada. Tá? Do ponto de vista de transitório, cuidado, não vamos confundir com a anterior análise. A isso chama, então, uma frequência natural de oscilação. Então, aquele transitório que nós estamos observando naquele intervalo pequeno de tempo, vai ter uma frequência natural de oscilação. Essa frequência natural de oscilação depende do valor do L e U. Né? Aí, ó, o mesmo circuito que nós analisamos ali, ó, anteriormente. Vamos analisar para a parte transitória de novo,
Veja bem que nós vamos ter uma equação diferencial para poder analisar. Então, aqui tem-se, de novo, a frequência natural de oscilação. Eu não estou chamando de frequência e ressonância aqui, porque são conceitos diferentes em diferentes fenômenos, tá? Resposta, e aqui nós temos a resposta lá de um sistema e como se dá, né? Por exemplo, a frequência fundamental, temos a frequência não amortecida e a frequência amortecida. Frequência não amortecida significa que não tem um resistor ali para amortecer. A frequência amortecida significa que é introduzido um resistor. E esse resistor, ele começa a consumir a energia. Porque só se eu tenho indutor e capacitor, fica trocando energia, idealmente, um com o outro. O capacitor recebe, indutor devolve. Capacitor e fica dando. Se for idealmente esse indutor e esse capacitor, essa forma de onda que a gente está vendo aqui, ele nunca vai se terminar, ele sempre vai estar permanente. Mas nós sabemos que, na vida real, o indutor tem uma pequena resistência, o capacitor também. Então, ele, pouco a pouco, ele vai consumindo, e uma hora vai amortecer. Mas se a gente quiser que esse amortecimento seja mais rápido, o que eu faço? Coloco um indutor. Então, aí nós vemos, né, a frequência amortecida e a frequência não amortecida. Tá? Isso daqui, de novo, tá? Idealmente, tá, pessoal? Se a gente deixar ali uma hora, essa energia vai ser consumida, né, pela resistência interna, tanto do indutor quanto do capacitor. E aqui vem essa análise interessante, né? No sistema elétrico, nós temos um capacitor ali que vai estar conectado com o sistema. Então, veja bem, em T igual a 0, o capacitor vai entrar. E temos uma corrente que circula através de lá e temos a tensão no capacitor. Então, esse circuito aqui que nós estamos vendo pode ser representado como? Como um circuito desta forma. Fonte, impedância de linha e o capacitor. Então, o que nós vamos analisar? A tensão no capacitor e a corrente que circula no capacitor. Quando essa chave vai fechar. Né? Então, podemos escolher aqui uns valores de indutor e capacitor e uma resistência aqui para ver o efeito do amortecimento. Então, para esses valores aqui, nós temos uma curva desse tipo. Então, o transitório aconteceu. A frequência natural com qual está oscilando, essa frequência aqui, ó, com qual está oscilando aqui, depende de quem? Desse valor e desse valor. Como é que é calculado? Como ômega 0. Então, está mostrando aqui. Né? Então, dependendo dos dados que nós vamos obter aqui, então, esta oscilação, ela vai ser mais longa ou menos longa, dependendo da condição com qual nós vamos analisar. Então, nós vamos tentar fazer um outro circuito para poder analisar essas condições. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui nós temos esse circuito com esses valores e vamos escolher um tempo aleatório. Então, o tempo em qual vai fechar essa chave é em 0,487 segundos. E veja bem o transitório que originou nesse intervalo de tempo. Ó, foi aleatório. Eu não esperei, eu não analisei passagem por zero, nada. Eu só fui lá e fechei, e foi esse tempo aí que fechou e aconteceu esse transitório. Bom, obviamente aqui a condição inicial do capacitor, né, é igual a 0. Né? Nós estamos considerando que o capacitor não está carregado, não foi previamente, né, alimentado. Ó, o mesmo circuito, tá? O mesmo circuito, nós vamos observar agora com uma resistência igual a 0. Né? Aliás, tá? Veja bem aqui, ó, com uma resistência igual a 0. E aqui com uma resistência de 0,5. Veja bem, então, o amortecimento que introduz o resistor. Então, nós conseguimos diminuir o transitório com a adição de uma resistência. Mas não conseguimos amenizar o transitório ainda, a oscilação que tem aqui. Beleza? Então, ó, de aqui para aqui, a única coisa que foi adicionado foi um resistor de 0,05 ohms. Bom, e um outro. Agora, nós continuamos com essa análise. Agora sim, escolhemos um tempo determinado, 0,5 segundos, para poder fazer isso. E veja bem a mudança que houve entre uma situação e outra situação.
0,5, o que significa? 0,5 dá exatamente quando a tensão passa por zero. Se a tensão passa por zero, a variação da corrente vai ser mínima. Agora, se eu pego a variação da tensão no ponto máximo, a variação da corrente vai ser máxima. Não sei se vocês perceberam, esse 0,487 se dá exatamente no pico da tensão. Tá? No pico da tensão, então, ele vai provocar uma corrente, né? Uma corrente bastante oscilatória também. Agora, se eu pego, né, se eu vou chavear o capacitor exatamente quando a tensão passa por zero, aí eu consigo amenizar esta oscilação na corrente. E veja bem, não preciso me preocupar com a amplitude da corrente. Ela é totalmente distorcionada, sim, mas veja que a amplitude é muito próxima da fundamental. Então, essa estratégia ele não vai me causar nenhum problema do ponto de vista do sistema de potência, do sistema de proteção. Enquanto esse camarada aqui, dependendo do valor de pico aqui, veja bem, aqui está em torno de, vamos lá, 45. Foi 2 vezes mais. Aqui está 110, mais ou menos, de pico. Então, foi o dobro. O sistema de proteção do capacitor, o que vai acontecer? Vai agir. Não vai deixar você conectar um capacitor. Simplesmente pelo fato de não ter aquela observação do tempo com o qual você vai chavear o capacitor. Então, você pode ir apertando o botão ali, botão que o cara vai desarmar. Se teimoso, vai. Ele não vai... E aí, o que o pessoal faz? Não está indo. O que o cara vai fazer? Ele vai ajustar o sistema de proteção, vai levar o tempo, vai levar a corrente. E o dobro. O relé pode até queimar por conta disso. Tá? Portanto, então, essa pequena mudança nos leva. E veja que a condição inicial é ainda zero. Né? A condição é ainda zero. Então, nós podemos voltar aqui para os mesmos 48,7, que era no valor de pico, porém, nós podemos colocar uma condição inicial. E com a condição inicial, veja bem, então isso significa que a tensão em T igual a zero já foi carregada. O capacitor, ele tem uma tensão ali. E mesmo com esse tempo, veja bem como é que se dá o comportamento. Então, são 2 estratégias diferentes. Uma, primeiro, então, a gente carrega o capacitor. Carregado o capacitor, você passa para a conexão. E aí não precisa se preocupar com quem? Com a passagem, com o tempo em qual você vai chavear o capacitor. Tá? Então, isso vem de onde? Isso vem da análise, tá? Daqueles circuitos que nós falamos através, né, da exponencial completa. Então, é uma outra forma, tá, de analisar. Beleza? Bom? Isso, aí não precisa se preocupar, isso. Aqui fala para qualquer ponto, você pode ligar o capacitor em qualquer tempo que você está. Ele já tem uma energia armazenada. Aqui eu estou mostrando só que a mesma condição de lá, porém com uma condição inicial, eu obtenho uma resposta muito parecida como se fosse pela passagem por zero. Tá? Beleza? Então, muitas das vezes que vocês vão analisar, agora que vocês vão ter trabalho, então, quando vocês forem fazer a simulação, faz essa brincadeira. Primeiro, não se importa com nada. Vai lá, ataca, mas depois percebe quando é que dá por zero. Aqui é interessante porque é um circuito monofásico, né? E se for um circuito trifásico? A fase A vai passar por zero. E a fase B, não. A fase C também não. E aí? Você vai ligar um por um? É uma estratégia que você... Quer dizer, e essas coisas dá para brincar na simulação. Dá para você simular antes de ir e fazer na prática. Beleza? Então, vamos ficar por aí, pessoal. Sexta-feira, a gente continua com o que nós temos. Vamos continuar analisando. Por exemplo, o que acontece quando temos um reator, tá? Transformador e assim sucessivamente. Pessoal que está online, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Tranquilo aqui, professor. Tranquilo. Não? Não. Então, beleza. Dúvida sobre a atividade.